Olá, aluno da mediação tecnológica. Olha aqui eu aqui com vocês, professor Beto. E hoje nós iremos falar sobre, vamos ver se vocês adivinham. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar. Vamos tentar imaginar. Vamos tentar imaginar a bacia amazônica no século XIX. Como seria a bacia amazônica? Vamos fazer um corte aí, metade do século XIX. As estradas que hoje nós estamos vendo a estrada, todo caminhão vindo, caminhão indo na estrada, mas naquele momento não existia estrada. Como chegar a mercadorias a Manaus, a Belém, a Santo Antônio do Rio Madeira, aqui no século XIX, ao Vale do Guaporé, no século XIX. Tudo dependia do rio. O século XIX era altamente, essa região aqui era altamente dependente dos rios. E os rios, eles precisavam ser estradas acessíveis a essa navegação. Especificamente aqui, na nossa região, nós temos o Rio Madeira. E o Rio Madeira, ele é formado, aqui, se a gente pega o Rio Madeira ele vem de lá da Bolívia, e ele é formado pelo Rio Beni, que vem lá da Bolívia, pelo Rio Mamoré, que vem lá da Bolívia, e pelo Rio Guaporé, esse daqui, que vem aí dessa região central do Brasil. E o Rio Madeira, ele se forma. E ele era um palco de navegação para os bolivianos. Os bolivianos, eles coavam sua produção, seus víveres, até boi era escoado de canoas pelo Rio Madeira. Canoas. Por que eu falo canoa? Porque não existia. E era esse tipo de canoa, algumas maiores, outras menores, porque não existia embarcação a vapor aqui no Rio Madeira. Então nós víamos canoa da Bolívia, descia o Rio Madeira. Detalhe para vocês, essas canoas, elas tinham que enfrentar um trecho encachoeirado que ia daqui de Porto Velho até Guajará-Mirim. Por que eu falo que ia? Porque muitas dessas cachoeiras, com a construção da hidrelétrica de Santo Antônio de Jirau, elas desapareceram. Elas foram inundadas, então não existem mais. Mas eles tinham que enfrentar esse trecho encachoeirado assim, ó, igualmente aí na imagem para vocês, ó. A remo. Enfrentar um trecho encachoeirado a remo, porque eles tinham que trazer suas mercadorias. E esse é o assunto que nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos ver o momento em que a embarcação a vapor, ela adentrou no Rio Madeira. Mas a embarcação a vapor, ela adentra no Rio Madeira, só que ela vinha só até ali o Humaitá. Ali o Humaitá ficava a região onde é o Crato. Não existia o Humaitá, mas existia o Crato, que era o entreposto comercial. E ela vinha até o Crato. Por quê? Porque logo acima de Humaitá, que vindo pelo Rio Madeira, ali subindo o Rio Madeira, logo depois de Humaitá, pertencia já à Bolívia. A margem esquerda do Rio Madeira pertencia à Bolívia até próximo de Humaitá, coisa que só vai ser mudada com o Tratado de Ayacucho, que nós vamos ver também nessa aula, né, nessa disciplina. Então, de lá do Crato até Santo Antônio do Rio Madeira, que era um outro, tinha sido vila, entreposto aqui, Santo Antônio do Rio Madeira, que hoje é um bairro de Porto Velho, era canoa também. Então precisava haver uma navegação, em acordo com o governo boliviano, uma navegação a vapor. Precisava ser introduzida a navegação a vapor no Rio Madeira. Assunto que nós iremos ver na aula de hoje, na tela para vocês. Aula de número 9, nós iremos ver a navegação do Rio Madeira e a abertura do Amazonas à navegação internacional. Amazonas Steam Navigation Company, Barão do Mauá e a Companhia de Navegação de Comércio do Amazonas. São alguns assuntos que nós vamos ver na aula de hoje. Aí eu já trago uma embarcação. Percebam vocês aqui, tá vendo essa chaminé aqui em cima? Essa chaminé aqui, deixa eu colocar um lápisinho aqui, senão... Essa chaminé aqui em cima mostra que isso daí é uma embarcação
a vapor. Um coraçado aí, feito de aço, essa embarcação a vapor, e ela adentra ao Rio Madeira. Olha aqui, ó, o Aripuanã, outra embarcação aqui, também aqui do Rio Madeira, mas uma embarcação menor aqui do Rio Madeira. Então, essas embarcações, elas estarão aqui singrando o Rio Madeira, adentrando o Rio Madeira para trazer pessoas, fazer comércio, levar mercadorias. São as embarcações a vapor. Mas aqui já é bem depois desse período que nós estamos estudando, porque aqui, vocês percebam que já é em Porto Velho, na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Durante todo o século XIX, a navegação pelo trecho encaixeirado do Rio Madeira foi realizada por quem? Pelos bolivianos, tanto para exportação e importação de gêneros necessários a indústrias extrativistas, quanto para o escoamento de produtos agrícolas, pecuários provenientes do Beni. Pausa para vocês para a gente ver esse primeiro assunto. Vem cá comigo. Eu quero dizer para vocês, coloca aqui nessa imagem aqui da embarcação. Aqui até chegar a Porto Velho, aqui como eu falei para vocês, aqui já é um período posterior que vai ser da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Mas ainda no século XIX, antes de existir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, os produtos eles vinham e eram de maior comércio. Essa região aqui era uma região comercial. Lembra que eu falei aqui do outro lado do Rio Madeira? Aqui é em frente de Porto Velho. Aqui, ó. Outro lado do Rio Madeira, em frente de Porto Velho. Descendo aqui até próximo lá de Humaitá, era da Bolívia, pertencia à Bolívia. Aqui, se você estivesse em Porto Velho, aqui no século XIX, aqui, que não existia ainda Porto Velho no século XIX, Porto Velho só vai ser do século XX, mas se você estivesse em Santo Antônio do Rio Madeira, que fica aqui próximo, você olhava para o outro lado do rio, você via a Bolívia. Assim mesmo como é em Costa Marques, como é em Guajará-Mirim. A fronteira boliviana ela vinha até aqui. Então, os bolivianos, eles dominavam essa navegação aqui pelo Rio Madeira, levando mercadoria e trazendo mercadoria. A principal mercadoria era do extrativismo. E depois nós vamos ver, com a goma elástica sendo introduzida, o extrativismo da borracha ela vai ser forte nessa comercialização. Mais pequeno, outros produtos extrativistas, eles eram escoados dentro dessa região. O extrativismo, nós temos castanha, nós temos o cacau, nós temos outros produtos que faziam parte, o caucho, a parrilha e outros produtos que fazem parte do extrativismo, que passavam aqui pelo Rio Madeira. A Bolívia, então, ela dominava essa região. E, olha aqui, ó, se nós olharmos aqui, ó, a quina-quina. A quina-quina era altamente necessária, porque descobriu-se que uma das curas para a malária era a quina-quina. A quina-quina, a cascarrilha, provinha da província de Caupolicã, na tela para vocês aí, ó. De onde o produto era transportado até Reis Iacuma, ou Iacumã, e daí até o rio Mamoré, seguindo para o Madeira. Então, nós temos aqui a quina e a cascarrilha. Eram produtos que eram extraídos dessa região, que servia como medicamento. A quina ela foi utilizada muito, a extração do quinino da quina para a malária, ela vai ser milagrosa. Tanto é que é um produto que ela vai chegar na Europa, porque a Europa também ela tinha muita malária. A Itália era repleta de malária. E ela vai chegar à Europa com um preço exorbitante. Tanto é que na Reforma Protestante, os protestantes vão dizer que isso daqui é remédio da Igreja Católica. Muitos vão morrer de malária por não quererem tomar o remédio da Igreja Católica. A quina, que eram os jesuítas foram utilizados também para a extração dessa quina daqui dessa região. Então, esse produto ele chegava até o Madeira.
e era exportado. Ou seja, a Bolívia, vocês percebam vocês aí, que esse comércio dessa região, o comércio dessa região, ele era muito utilizado pela Bolívia. A Bolívia ela utilizava muito esse entreposto comercial, essa navegação comercial pelo rio. E essa navegação, ela se dá pela necessidade boliviana. Só que os bolivianos, eles eram muito próximos do governo norte-americano. E isso vai causar um problema que nós vamos ver também nessa aula aí. Olha aí, uma imagem aí do Rio Madeira, mas daqui já é na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, já é uma coisa posterior a esse momento que nós estamos estudando. Daqui é só de forma emblemática essa foto aqui para vocês, mostrando aqui como esse produto chegava aqui a Porto Velho, já aqui no período da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Na tela. A Bolívia exportava a maior parte de sua produção pelo Oceano Pacífico. Tá? Então, até aqui a Bolívia. A Bolívia ela saía aqui para o Oceano Pacífico. E a via do Rio Madeira era fundamental importância para o comércio do noroeste boliviano, tá? Noroeste boliviano, que é essa região aqui da Bolívia, ó. Essa região aqui da Bolívia, noroeste boliviano. Pois o Atlântico estava mais próximo dele. Por quê? Vinha aqui, ó, olha aqui os rios que passam na Bolívia, os rios que passam aqui na Bolívia, rios que atravessam a Bolívia, vêm do Peru aqui, e entram justamente no Rio Madeira, porque o Rio Madeira sai daqui, entra aqui no Rio Amazonas, e para onde vai o Rio Amazonas? Para o Oceano Atlântico. Então, esse seria o caminho da Bolívia. Alguns produtos dela saíam aqui para o Oceano Pacífico. Mas eles queriam, vamos apagar aqui para vocês entenderem melhor, tá? Mas eles queriam fazer esse comércio aqui, ó. Eles queriam. Só que existe aqui em Rondônia um trecho encachoeirado. Esse trecho encachoeirado aqui que eles precisavam transpor, eles precisavam vencer esse trecho encachoeirado. Vencendo esse trecho encachoeirado, o restante da viagem era super tranquilo. Super tranquilo. E eles precisavam, esses produtos da região do Beni e do Madeira eram transportados em canoas para os portos de Serpa, lá em Itacoatiara. Percebam vocês, canoa, gente. Não era embarcação, era canoa mesmo. E quando nós falamos em canoas, nós estamos falando de remo. Tá? Olha aqui essa imagem aqui do povo remando, só para vocês terem uma ideia da canoa. Coloca aí, meu diretor, coloca aí a imagem do povo remando ali no Vale do Guaporé. O transporte ele era feito assim. Ele vinha dos rios e de lá ele era na força bruta do remo, no próprio remo. Aqui eu trago para vocês aqui mais ou menos como era aqui, ó, para vocês terem uma noção. Ó. Era remo. Não existia vapor ainda, era no remo, na força do músculo. Então esses produtos, eles vinham da Bolívia e eles atravessavam pelo Rio Madeira, subiam ou desciam o Rio Madeira no remo. Então se contratavam remadores para transportar mercadoria. E aí, professor, como é que eles faziam no trecho encachoeirado? Quando chegavam no trecho encachoeirado, eles tinham que, muitas vezes, desembarcar mercadoria, arrastar as canoas pela margem do rio, transpor o trecho encachoeirado para continuar a viagem. Então, era uma dificuldade muito grande. Muitas canoas que se aventuravam em passar pelo trecho encachoeirado afundavam, perdiam mercadoria, era terrível. Então, eles tentavam fazer de uma forma mais segura esse transporte aí. De que forma poderia ser feito esse transporte. Porque não existia uma canalização do rio que facilitasse esse transporte. Aí. Na tela para vocês aí. Daí, ó, eu trago mais uma foto de embarcações a vapores que chegavam aqui no Rio Madeira. Aqui é a região onde hoje é Porto Velho. Aqui seria a região de Santo Antônio, próximo de Porto Velho. Porto Velho, no século XIX, não existia. Só vai existir Santo Antônio, que depois vai desaparecendo. Que ficava aqui nessa região.
Em 1864, vamos lá, em 1864, desceram por este rio 70 canoas. Olha o ano, 64, tá? 1864. Isso bem antes de se pensar em construir. Olha aqui o desenho, a canoa indígena e a canoa dos comerciantes portugueses, descendo aqui. Desceram 70 canoas provenientes do Beni com charque. Eles eram grandes produtores de carne, aqui nessa região não se produzia carne, não tinha campo aqui para os animais. Charutos, cacau, olha, lembra que eu falei de cacau? O cacau era uma das drogas do sertão, que vai ser exportado, depois vai ser levado para a Bahia, plantado lá, e lá se tornou a maior plantação de cacau do Brasil. Couro, graxo e gado. Fala gado em pé, porque era gado vivo, gente. Imagina, tinha que ser grande as canoas para trazer gado vivo. Era uma dificuldade muito grande, que se destinava à exportação pelo porto de Belém e ao consumo interno da Amazônia brasileira. Então, os bolivianos, eles abasteciam até Belém do Pará. Olha a distância. Tenta imaginar, vocês, a distância que seria essa mercadoria sair da Bolívia, atravessar o Rio Madeira, chegar até o Rio Amazonas e chegar até Belém do Pará. Chegar até Manaus, Belém do Pará. Então, os comerciantes eles já contratavam, olha, vem direto. Não para no porto de Manaus, senão Manaus vai querer pegar toda a minha mercadoria. Então, passa direto. Se vocês chegarem aqui em Porto Velho, vocês vão ali na beira do rio, muitos alunos, e eu já convido os alunos, venham conhecer Porto Velho. Professores, organizem, tentem juntar aí com turmas vizinhas para vir conhecer Porto Velho. Muitos alunos estão vindo, eles ficam encantados. E aqui nós vamos perceber os portos, até hoje, mercadorias grandiosas, quantidade de mercadorias são embarcadas aqui em Porto Velho e vão para Manaus e para Belém. Peixe, banana, tomate, cebola. Porque não tem estrada para ir para Manaus. A estrada é muito ruim. O acesso para Belém também é muito ruim. Então, muitas mercadorias elas vão daqui para lá. Por barco, por balsa. É uma dificuldade muito grande. Então, a Bolívia ela fazia esse comércio, ele dominava esse comércio aqui nessa região. Essa região ela interessava mais a Bolívia. E aí, como fazer, como adentrar a essa navegação? Na tela para vocês. Como adentrar? No ano seguinte, nós estamos falando de quanto? Nós estamos falando de 1864. Em 1865, o número de canoas subiu para 98. Eram interesse dos habitantes do noroeste, mais uma vez eu vou falar para vocês aqui do noroeste boliviano, o estabelecimento de linha de navegação a vapor pelo Madeira. Precisava ter uma linha de navegação. E uma solução, estrada ou canal que resolvesse o problema da travessia no trecho encachoeirado desse rio, que beneficiaria, além do Beni, a ampla região de Santa Cruz e Cochabamba. Região de Santa Cruz, região de Cochabamba e a região do Beni seria beneficiada. Olha aqui, ó, a foto de como seriam essas canoas, o desenho de como seriam essas canoas que desciam o rio, protegidas de palha, aí, até para proteger contra os ataques, que eles passavam, os indígenas tacavam flecha, que não queriam essa navegação. Essa dificuldade, 1865, essa dificuldade, eles já pensavam em como solucionar esse problema. É aí que nós vamos ver em próximas aulas lá para frente, por que se deu a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Porque ele já pensava em canalizar. O que seria canalizar? Seria no trecho cachoeirado eu fazer um canal por fora, rasgasse um canal por fora,
para eu vencer, não ter que passar pelas essas cachoeiras, aquele perigo, então, como se fosse um desvio desse trecho cachoeirado. Então, ou nós vamos canalizar o rio, ou nós iremos construir algo para resolver esse problema. Foi aí que foi pensado em construir uma estrada de ferro. E esse pensamento, ele interessava, como eu estou mostrando aqui nessa aula para vocês, mais ao governo boliviano que fazia esse transporte. Na tela para vocês. A província do Amazonas interessava estimular esse comércio em razão fiscais, porque eles pegavam e tinham impostos. Tanto é que tem entreposto comercial que eu já falei para vocês, aqui em Santo Antônio era um entreposto comercial, lá em Crato, próximo de Humaitá era um entreposto comercial. Olha essas fotos aí, o tamanho dos jacarés, jacaré-açu que existia aqui nessa região. Olha aí uma foto deles aí capturando o jacaré. Meu Deus do céu, força bruta. A questão de livre navegação do Rio Amazonas e seus afluentes era o centro das preocupações dos empresários ligados à indústria extrativista. Como é que nós vamos fazer? Em fase de descapitalização da economia regional, a proposta era atrair capital estrangeiro para o setor de transporte. Quem era o principal capital estrangeiro que se interessava aqui por essa região? Primeiro, eram os Estados Unidos da América. Depois, a Inglaterra, que eram as duas grandes potências capitalistas da época. Eles tinham interesse em navegar por aqui. Principalmente os Estados Unidos, que era grande aliado da Bolívia. No século XIX, o governo norte-americano, olha aí o que eu falando para vocês aí, manifestou interesse de abrir a Amazônia ao capital daquele país, sendo que o governo imperial havia proibido. Governo imperial. O Brasil vivia naquele momento, nós estamos falando do século XIX, tá? Século XIX era governo imperial. Nós estávamos sob o comando de Dom Pedro II. O governo imperial havia proibido a exploração de navios de bandeiras estrangeiras. Então, o governo imperial não queria navios de bandeiras estrangeiras. Olha aqui esse navio a vapor, cara. Olha a roda aqui atrás, que era movida a vapor, e fazer esse navio singrar os rios. Daqui já é século XX, início do século XX, na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que esses navios a vapor eles chegavam até aqui. Porque essa região do outro lado do Rio Madeira, no século XIX, pertencia ainda à Bolívia. Em 1849, os representantes norte-americanos no Brasil apresentou ao governo imperial um projeto de abertura do Rio Amazonas à navegação internacional, sendo recusado pelo Império em 22 de abril de 1851. 22 de abril de 1851, então nós temos aí essa recusa do governo imperial. Nós não queremos... Aqui nós estamos em 1849, nós estamos ainda na primeira metade, do finalzinho da primeira metade do século XIX. E mesmo assim o governo imperial ele não quer a navegação pelo Rio Amazonas do capital estrangeiro. Só que os bolivianos eles eram muito próximos. O governo imperial recusou a autorização para que o Amazônia Steam Navigation Company, Amazônia Steam Navigation Company, operasse no Vale Amazônico. Fato que resultou numa imediata reação da parte contrariada. Então, ela não queria que a Amazônia estivesse. Olha aí o navio a vapor aí, ó, singrando. Como seria o navio a vapor aí? Singrando os rios. Essa empresa, ela queria a dominação. Essa empresa norte-americana. Só que não seria autorizado pelo governo brasileiro. O governo brasileiro pensava
exatamente ao contrário, que se repetiria no Brasil o que ocorreu na China, no final da Guerra do Ópio. Artigos publicados em jornais sustentavam as riquezas naturais da Amazônia, que mereciam ser exploradas por civilização, através da conquista científica, econômica e política. Percebam vocês que essa briga pela Amazônia ela já é bem antiga. Então o governo está resistindo essa entrada dos estrangeiros. Os estrangeiros vão dizer, não, nós precisamos entrar, porque precisamos conquistar a Amazônia, precisamos explorar a Amazônia cientificamente, precisamos explorar a Amazônia economicamente, precisamos explorar a Amazônia politicamente. Até esse momento, nós estamos falando sobre a extração, sobre o processo extrativismo de exploração da Amazônia. A briga seria porque o capital internacional, a Inglaterra, ela já tinha conquistado a Índia, já tinha conquistado a China, deu a Guerra do Ópio, tudo. O Brasil tinha medo dessa possibilidade aqui. O Brasil tinha medo da possibilidade do que tinha acontecido no Canal do Panamá. O Canal do Panamá, os Estados Unidos teve uma influência tão grande que ele vai financiar uma revolta dentro do Panamá e a independência do Panamá. Depois que o Panamá se tornou um país independente, por uma guerra financiada pelos Estados Unidos, os Estados Unidos foi lá e tomou conta do canal, construiu o canal e ficou com a concessão desse canal por muitos e muitos anos. Então o governo brasileiro ele já estava escaldado sobre essas questões internacionais. E ele evita, olha que ele evita que esse capital internacional adentre dentro da Amazônia. E os norte-americanos eles vão aproveitar e vão buscar, junto com a Bolívia ela autoriza uma exploração. Olha aí na tela para vocês, vamos dar uma sequência para vocês entenderem. A recusa do governo imperial deu motivo para a companhia Maury crescer em intensidade. O governo brasileiro enviou o documento a Washington, lá, capital dos Estados Unidos, para Teixeira de Mello, considerando o fato de uma ameaça à soberania brasileira. Ponto. Ameaça à soberania brasileira. Nós não queremos a navegação de navios norte-americanos aqui. Porque em 1851, os tenentes William Lewis Herdon e Landner Gibbon, da Marinha Americana, viajaram pelo rio Amazonas entre o ano de 1851 e 1852 para investigar as possibilidades de utilizar a região para transmigrar a escravidão de seu país para a Amazônia. Olha o que eles queriam, gente. Sabe a escravidão lá? Eles queriam abolir os escravos. Olha a filosofia norte-americana. Os norte-americanos, eles queriam abolir a escravidão, só que eles não queriam ficar com os negros. Lá o preconceito era muito grande, muito maior do que é no Brasil. Bem maior do que é no Brasil. E eles queriam migrar esses escravos que seriam alforriados, eles queriam migrar esse escravo para o Brasil. Dizer, olha, pega Brasil, vão morar aqui. E queriam ocupar essa região da Amazônia. Eles queriam estudar, seria interessante, porque aqui é clima tropical, parecendo com a África e tudo. Então vamos colocar eles para ficar nessa região. Como depois nós vamos ver a questão do Haiti, nós vamos ver a questão das Ilhas Antilianas, ali as Ilhas Caribenhas, nós vamos ver algum contexto parecido. Mas eles queriam migrar para cá, e eles fazem navegação para fazer esse estudo. O governo brasileiro o governo imperial brasileiro se sentiu altamente afrontado. Vai se sentir altamente afrontado com essas possibilidades. Na tela aí. Em 27 de janeiro de 1853, o presidente boliviano Manuel Isidoro Belzu, presidente boliviano,
negociou com os americanos o translado de negros recém-libertos para o norte da Amazônia e abriu os rios do noroeste à navegação internacional, concessões de terras a título de estímulos, concessões de terra a que quisesse explorar aquela região. Então, o governo boliviano, que era muito ligado ao governo norte-americano, ele vai fazer essa concessão, vai dizer, olha, nós iremos para lá, iremos colocar a Amazônia para ser navegável e nós queremos os norte-americanos. O New York Times, maior jornal norte-americano, ele publica em 1856 que os expedicionários expuseram seus pontos de vista. Foram convidados por nações cujos afluentes desembocam no rio Amazonas a subirem aquele rio para comercializar com esse país. Só que tem um detalhe. Eles precisavam passar pelo rio Amazonas. Eles precisavam passar pelo rio Madeira. E o governo imperial brasileiro não vai deixar isso acontecer. Pretendiam defender os direitos das nações vizinhas ao Brasil, a livre navegação do Amazonas. Pessoal, sabe o que é isso? Eles estavam ameaçando o governo brasileiro. Caso o Brasil tentasse impedir o intento de expedições, essa seria um direito a reagir, bem como a ser protegida pelos Estados Unidos. Tu sabe o que os Estados Unidos estão fazendo aí? Os Estados Unidos está instigando a Bolívia a dizer, navega. Navega que se o governo brasileiro impedir, nós iremos te apoiar para você combater o governo brasileiro. E o que eles queriam? Eles queriam incentivar para que a Bolívia tomasse logo conta dessa região amazônica, entrasse no conflito para tomar conta da região amazônica, e os Estados Unidos poder dominar, assim como foi no Canal do Panamá, poder dominar a navegação por essa riqueza que seria o rio Amazonas. Imagina se isso acontecesse, o primeiro e o segundo ciclo da borracha seria totalmente diferente, porque iria ter o capital norte-americano dominando aqui essa região. Seria uma coisa completamente diferente. Só que o governo brasileiro vai reagir. De que forma? Na tela para vocês. O acento ameaçador dessa declaração fez com que o Departamento de Estado norte-americano se manifestasse, desautorizando o porta-voz da expedição. Olha aí, ó. Esse bilhete aí para vocês aí. Da Company Insurgent Design Silver. A resposta do governo brasileiro foi clara. Não permitiria a livre navegação no Vale do Amazonas, porque temia o expansionismo norte-americano, pois no Panamá, que eu falei para vocês ainda agora, por onde passavam, deixou clara a intenção de apropriar-se daquele território. O governo brasileiro estava certíssimo. O governo brasileiro temeu uma ação igual ao teor na Amazônia, igualmente foi o Panamá, e o governo brasileiro não estava errado. Os norte-americanos, eles queriam dominar essa região como dominavam o Panamá. Firmando uma posição sobre o assunto, o governo do Brasil decretou o monopólio da navegação do Amazonas. Aí, em 1852, ó, iniciando a segunda metade do século XIX. Esse problema começou em 1849. 48, 49, 50, 51 e 52 aí. Em 1852, o governo brasileiro vai aceitar os 160 contos de réis do monopólio com a duração de 30 anos da exploração da navegação do rio Amazonas. Sabe quem pegou essa exploração? O maior empresário daquele momento brasileiro, Barão de Mauá, ou Visconde de Mauá, que era Irineu Evangelista de Souza.
Irineu Evangelista de Souza, então, ele vai pegar e agora ele vai dominar essa região e vai fundar uma companhia brasileira, a Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas. Agora está na mão de um brasileiro a navegação. Olha aí, a Pacific Steam Navigation Company, então, sai da parada. Essa empresa constituiu-se como parte do capital investido pelo próprio Barão. O Barão tinha muito dinheiro, ele vai investir parte do capital. E o restante através de compra de ações pelos comerciantes de Belém e Manaus. Os barões ali já começavam... a burguesia manauara, a burguesia de Belém, eles começaram a comprar ações da Companhia de Barão de Mauá. Então, foi esse meio encontrado pelo governo para reagir às pressões estrangeiras e proteger a soberania territorial. Agora, o navio a vapor que vai singrar a Amazônia é um navio pertencente a Barão de Mauá. Nós vamos ter um novo contexto na navegação da Amazônia. Esse novo contexto, essa concessão aqui de 30 anos, bora apagar aqui, essa concessão de 30 anos, ela vai ser fundamental para que o Brasil não ficasse mais ameaçado pelo capital norte-americano. Então, aluno, vocês estão entendendo como é que se dá esse processo de navegação da Amazônia? O processo de concessão que foi dado para Barão de Mauá? Os norte-americanos eles estão ameaçando a dominar a Amazônia, a dominar a navegação pela Amazônia. Porque para entrar pela Amazônia, os norte-americanos eles teriam que entrar pelo Oceano Atlântico, subir o rio Amazonas e entrar pelo Madeira para chegar até a Bolívia. O governo brasileiro ele já começa a ser vacinado sobre isso. Ele vai dizer, não, eu não vou deixar o capital internacional, porque nós já temos o exemplo que aconteceu na China, nós já temos o exemplo que aconteceu no Panamá. O Panamá foi uma intervenção norte-americana muito grande, porque o canal do Panamá tentou ser construído pelos franceses. Só que os franceses tentaram construir em plena floresta tropical e não conseguiram construir o canal do Panamá. Os norte-americanos depois começaram a se interessar e eles vão financiar a independência do Panamá. O Panamá vai se tornar um país independente e, com isso, os revolucionários vão passar a concessão para os Estados Unidos, que foi o grande parceiro da independência do Panamá. E os Estados Unidos, então, ele vai dominar a navegação pelo canal do Panamá. E, assim mesmo, com esse acordo que eles tinham com a Bolívia, eles queriam fazer na Amazônia. Mas isso vai ser assunto que nós vamos ver agora, daqui a pouquinho, na nossa revisão e na nossa atividade. Vamos tirar todas as dúvidas de como foi, como se deu esse processo de navegação pelo Rio Madeira e pela bacia amazônica. Até lá.